Bem, pessoal, vamos iniciar um vídeo hoje sobre determinante. Vai ser um assunto relativamente importante. Determinante, basicamente, senhores, é um número que está relacionado a uma matriz quadrada. Toda matriz quadrada tem um número que está relacionado a ela que a gente chama de determinante. Tem muitas aplicações. Basicamente a gente vai aprender a calcular determinante em algumas matrizes, certo? O resultado mais importante que vocês têm que ter em mente é determinante, na minha opinião, é claro. A gente usa determinante para verificar se a matriz é inversível ou não. Na minha opinião, é o resultado mais importante. Você quer saber se uma matriz é inversível? A gente vai descobrir, vai discutir nessa aula de hoje. O determinante tem que ser diferente de zero. Você calculou o determinante de uma matriz e o determinante deu diferente de zero, ela é inversível, certo? As aplicações mais clássicas que vocês vão ver no ensino médio, por exemplo, é a aplicação para resolver sistemas lineares usando regra de Clemmert, que a gente vai estudar no futuro. Aqui no curso de matemática vocês vão ver algumas aplicações diretas em alguns operadores diferenciáveis. Vocês vão estudar, por exemplo, o jacobiano, a gente calcula o determinante jacobiano, que é uma matriz importante. O Wronskiano, em equações diferenciais. E também eu acredito que vocês estudaram o produto vetorial, em geometria analítica, eu suponho. Ok? De forma geral, o determinante de uma matriz, se eu tiver uma matriz quadrada, n por n, matriz quadrada é uma matriz cujo o número de colunas é igual ao número de linhas. Se eu tenho uma matriz quadrada n por n, a gente define determinante, a notação é det da matriz, ou então as duas barras. Quando você vê duas barras assim e os elementos da matriz aqui dentro, é o determinante, certo? E o resultado final determinante é um número, ok? Então, vamos pegar aqui uma matriz quadrada, pertencente ao espaço das matrizes quadradas em R, e vamos analisar os casos 1 e 2, ou seja, a matriz quando eu tenho n igual a 1 é uma matriz quadrada 1 por 1. Professor, como assim? Matriz quadrada 1 por 1? Na verdade é um número real. Eu posso enxergar um número como sendo uma matriz. Então, se eu pegar uma matriz como sendo um número, quem vai ser o determinante dessa matriz? O próprio número, certo? Então, determinante 1 é 1, determinante 2 é 2, ok? N igual a 2. Se eu pegar uma matriz 2 por 2, quadrada, claro, como eu calculo esse determinante? O resultado mais natural seria, você multiplica os elementos dessa diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária, ok? Esse A1 vezes A1, 2, menos A1, 2 vezes A2, 1, como está aqui no texto. Então, a matriz 2 por 2 é só multiplicar esses elementos menos esses elementos, ok? Aqui vemos alguns exemplos que eu peguei do material. Eu tenho uma matriz 2 por 2, como é que calculo o determinante? Eu faço, ó, diagonal principal, 3 vezes 8, menos diagonal secundária, 4 vezes 6. Então, 3 vezes 8 menos 4 vezes 6 é 3 vezes 8, 24, 4 vezes 6, 24. 24 menos 24, 0. Então, por exemplo, se eu for calcular a inversa dessa matriz, sabe o que vai acontecer? Ela não é inversível. Depois a gente vai descobrir por quê. Aqui claramente eu percebo que essa linha e essa linha aqui, um é múltiplo do outro. Se eu pegar essa linha aqui, 3 e 4, multiplicar por 2, vai dar 6 e 8. Se eu pegar uma matriz que as linhas, um é múltiplo do outro, pode ter certeza, o determinante é nulo e essa matriz naturalmente não é inversível. Aqui esse outro, essa matriz A aqui, ó, 2, 5, menos 3 e 4. Se eu for calcular esse determinante, vai ser 2 vezes 4, 2 vezes 4 é 8, menos 5 vezes menos 3 é menos 15. Então, fica 8 menos menos 15. Menos por menos é mais, vai ficar 8 mais 15, que é 23. Então, essa matriz aqui, ela é inversível, certo? Eu posso falar, só pelo fato do determinante ter diferente de zero, eu posso falar tanta coisa, vocês não imaginam. Eu posso falar que essa matriz é inversível, eu posso falar que esses vetores que estão aqui são linearmente independentes, são coisas que a gente vai estudar no futuro. Então, é importante saber das propriedades determinantes por conta disso. Aqui é uma matriz clássica. Seno de alfa menos cosseno de alfa menos seno de alfa. Essa matriz está diretamente relacionada à rotação.
Se eu tenho um vetor e eu dou uma rotação de alfa, um ângulo de 30 graus, 40 graus, ou então um ângulo alfa, como está aqui, é só multiplicar por essa matriz. É um exemplo clássico de transformação linear que a gente vai estudar no futuro. O determinante dessa matriz é interessante. Ó. Seno vezes seno, seno ao quadrado. Menos cosseno vezes menos cosseno ao quadrado. Então vai ficar seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Menos por menos é mais, vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, vocês sabem mais do que eu, é igual a 1. Então, o determinante dessa matriz, determinante A, dá 1. Aí é um tipo especial de matriz que vamos estudar no futuro. Nesse caso, são matrizes ortogonais. Vamos lá. A matriz A, 6, 4, 3 e 1, se você calcular esse determinante, vai ser ó, 6 vezes 1 é 6, menos 3 vezes 4, 12. Então, é 6 menos 12 menos 6. Ok? Então, são exemplos simples de matriz 2 por 2, calcular a matriz. Certo? Então, o determinante dessa matriz. N igual a 3. Existem várias formas de calcular o determinante, senhores. Eu só vou ensinar os métodos clássicos. Existem teorias matemáticas super avançadas que calculam determinante. Existe uma área da matemática chamada... Eu consigo definir determinante usando aplicações multilineares. Ou então, por exemplo, usar o grupo das permutações. É uma área matemática bastante desenvolvida. Interessante. Eu só não gosto de dar muito ênfase a determinante, porque os professores do ensino médio dão tanta ênfase a determinante e esquece de falar sistema linear. O determinante, da forma como eu estou definindo aqui, computacionalmente é extremamente inviável. Você fazer um programa de computador para resolver o determinante da forma como estou ensinando é muito inviável. Por isso que eu não aconselho vocês explorarem tanto isso em sala de aula. Eu aconselho explorarem mais, dar uma ênfase maior ao sistema linear, que é o próximo assunto que a gente vai estudar. Então vamos lá. Eu tenho uma matriz aqui 3 por 3. 3 colunas e 3 linhas. 3 por 3. Como eu calculo o determinante? Eu vou ensinar essa regra, mas tem uma regra clássica, bastante conhecida, que vocês conhecem mais do que eu, que é a regra de Sarri. Eu posso calcular esse determinante usando um desenvolvimento de matriz adjunta. Por exemplo, seria uma forma de definir. Eu pego esse elemento, um elemento qualquer de uma linha de uma coluna, por exemplo, esse primeiro elemento aqui, A1. Se você pegar esse elemento aqui e tirar a coluna, excluir a coluna e excluir a linha, só aparece aqui uma submatriz. Essa matriz A22, A23, A32 e A33. Estão vendo? Essa matriz aqui. E esse elemento aqui é A1. Então você pega o elemento A1, menos 1 elevado ao o índice dele, aqui né, 1 em 1, fica elevado a 1 em 1. Certo? Menos 1 elevado a 1, determinante dessa submatriz. Certo? Matriz adjunta que a gente vai discutir depois. Acho que nem vou falar. Não vou cobrar essas coisas em prova, não, que não é tão importante assim, não. Então, A1, esse menos 1 elevado a 1 mais 1, e calculo o determinante dessa matriz, dessa submatriz que eu peguei aqui. Agora eu pego o próximo elemento. Você escolhe se você quer um elemento da coluna ou um elemento da linha. Nesse caso, eu vou pegar o elemento da linha. Peguei esse, depois vou pegar esse, depois esse. Peguei esse, eliminei essa linha, essa coluna, essa linha e essa coluna sobre essa submatriz aqui. Se eu pegar o elemento A12, que é o próximo caso, ó, A12, menos 1 elevado a A12, ó, 1 mais 2, ó, 1 mais 2, A12, elemento menos 1 elevado a 1 mais 2, multiplicado pela submatriz, que eu, excluindo elemento A12, excluiu essa linha, excluiu essa coluna, sobrou essa matriz formada por esses dois elementos aqui, com esses outros dois elementos aqui, que é essa submatriz aqui. Eu calculo o determinante dessa submatriz. Depois eu pego o próximo elemento da linha, que é 1A, 1,3. Menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante da submatriz. Quando eu pego esse elemento, excluo a coluna e excluo a linha. Sobrou essa matriz aqui. Eu calculo o determinante dessa submatriz aqui. Observe que é A21, A22, A31, A32, como está aqui. Se eu calcular, esse número eu tenho, isso aqui eu também calculo. Vai ser sempre 1 se o expoente for par, ou vai ser menos 1 se o expoente for ímpar. E você calcula o determinante de ordem 2 que a gente já calculou. Professor, eu consigo calcular o determinante de qualquer matriz usando essa regra? Sim. Você faz da mesma forma. A diferença é que vai aparecer, se aqui fosse uma matriz 4 por 4, por exemplo, ia aparecer um determinante, uma matriz maior aqui, 3 por 3. E assim vai. Só que é extremamente cansativo, mas é uma forma de fazer. Certo?
Você calcula o determinante, calcula isso, somou, acabou-se. É o determinante da minha matriz 3×3. Ok? Por exemplo, esse exemplo aqui, 2, 5, menos 3, o determinante dessa matriz, 2, 5, menos 3, 0, 4, 5, 3, 1, menos 2. Eu vou pegar, por exemplo, essa linha aqui. Eu poderia pegar essa aqui, senhores, essa coluna. Eu vou pegar essa linha aqui. 2, 5, menos 3. Eu pego 2, coloquei aqui o 2. Aqui é o elemento A11. Então, vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1. Pega aqui a minha submatriz, que é uma submatriz formada por 4, 5, 1 e menos 2. Que eu vou cortar essa linha, cortar essa coluna sobre essa submatriz. Ó. 1, 4, 5, 1 e menos 2. Está aqui. Determinante aqui. Mais 5. Dou um corte aqui, sobrou a submatriz. 0, 5, 3 e menos 2. Está aqui, ó. 0, 5, 3 menos 2. Boto menos 1 elevado ao elemento. Esse aqui é o elemento, da primeira linha, segunda coluna. Ou seja, o elemento A1, 2. Ou seja, aqui é o elemento 1 mais 2. Menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes a matriz da minha submatriz, que a gente falou quase agora. Depois eu pego o próximo elemento, que é menos 3. Então, menos 3, somado com menos 3, vezes menos 1 elemento. Aqui é o elemento A1, 3. Então, somado com 1 mais 3. Ó. Menos 1 elevado a 1 mais 3. Vezes a submatriz. Que quando eu peguei o menos 3, cortei a coluna, cortei a linha, sobrou essa submatriz aqui, que é 0, 4, 3 e 1. Está aqui, 0, 4, 3 e 1. Eu repito, ó, menos 1 elevado a 1 sobre 2 é menos 1, é 1. Vai ficar 2 vezes 1 é 2. Esse determinante é 4 vezes menos 2, menos 5 vezes 1. Está aqui, ó. 4 vezes menos 2 é menos 8, menos 5 vezes 1, 5. É menos 8, menos 5, está aqui. Essa continha aqui é essa conta aqui. Menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes 5, menos 5. E aqui é 0 vezes menos 2 é 0. Menos 5 vezes 3, menos 15. Então, vai ficar 0 menos 15. Então, vai ficar menos 5, que multiplica 0 menos 15. Aqui também, menos 3. Menos 1 elevado a 1 mais 3 é menos 1 elevado a 4. Dá 1. Então, elevado a um expoente par. Ficou menos 3, que multiplica esse determinante, que é 0 vezes 1, 0, menos 4 vezes 3, 12. 0 menos 12. Fazendo a conta aqui, senhores, 2 vezes menos 8 mais 5 dá menos 13, né? 2 vezes menos 13. Depois aqui, menos 5 vezes menos 15. E depois, menos 3 vezes menos 12. Somando tudo, dá 85. Ok? Então, o determinante dessa matriz 3×3 é 85. Ok? Outra forma de se fazer seria a regra de Sarri. A regra de Sarri é muito comum no ensino médio, que você pega essa matriz, repete as duas primeiras colunas aqui ao lado e você multiplica os elementos da diagonal principal. Por exemplo, nesse caso aqui eu posso até ensinar de forma direta. Eu pego esses elementos aqui, ó, A1, A22, A33, multiplica assim. Multipliquei, coloquei aqui. Depois pega esse elemento, esse, vezes esse, o elemento A12, A23 e multiplica por esse aqui, A31. Coloquei aqui. Depois eu pego outro elemento aqui, ó, A21, A32, multiplico pelo A13. Esse vezes esse, vezes esse. E coloquei aqui. Esse elemento seria os produtos desses elementos que eu acabei de falar aqui. Menos, agora você pega o produto aqui da diagonal secundária. Eu pego esse vezes esse, vezes esse, coloquei aqui. Esse, vezes a ponta, coloquei aqui. Mais esse, vezes a outra ponta, coloquei aqui. Essa é a regra Sarri. Uma forma mnemônica de lembrar é você colocar as duas colunas um ao lado do outro e fazer a linhazinha, que é equivalente a isso aqui. Quando tiver qualquer determinante, você escolhe a regra que você achar melhor. Senhores, não se preocupe com isso. O que vou cobrar na prova, você achando muito mais complicado que essa. Nem se preocupe. Certo? E, por último, as propriedades determinantes. São propriedades que dá para ser verificadas. Eu acho que eu coloquei até um exercício para isso. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a primeira propriedade determinante. Se eu tenho uma matriz A e B, quadrada, pertencente aos conjuntos MNR. Se eu tenho todos os elementos de uma linha ou coluna, se eu tenho uma linha ou uma coluna toda nula, sabe o que vai acontecer com o determinante? Zero. Super fácil verificar isso. Outra propriedade importante. O determinante da matriz, de uma matriz qualquer, é exatamente igual ao determinante da transposta. Propriedade importante. Até para verificar alguns teoremas que a gente vai fazer no futuro. Outra propriedade. Se eu tenho uma matriz, eu pego ou uma linha ou uma coluna e multiplico por um número, sabe o que acontece com o determinante? Fica multiplicado por esse número.
Ou seja, se eu tenho uma matriz A, multipliquei uma linha por um número, pá, e vou calcular, eu tenho o determinante A. O determinante dessa matriz que eu multipliquei a linha ou a coluna por K, fica igual a K vezes a determinante da matriz anterior. É interessante, porque se eu pegar a matriz e multiplicar por um número, fica cada linha, todo mundo fica multiplicado por K. Então eu consigo relacionar isso com uma forma usando potência. É bem interessante. Deixa como exercício para vocês brincarem depois. Mas sempre não esqueça. Pegou a matriz e multiplicou só uma linha por K, o determinante fica igual. O determinante daquela matriz vezes K. Certo? Outra propriedade. Eu tenho uma matriz. Troca as linhas ou as colunas, o determinante troca de sinal. Certo? Outra propriedade é D5. Se eu tenho duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante é zero. Se eu tenho uma matriz, as duas colunas são iguais, o determinante é zero. Na verdade, se eu tiver duas matrizes, duas linhas ou duas colunas, uma múltipla escalar da outra, como a gente viu no exemplo no inicial, o determinante é zero. Certo? Igual é um caso trivial dessa propriedade que eu acabei de falar. Talvez deva falar na frente. D6. Se eu tiver uma matriz e eu conseguir escrever um elemento dessa matriz como soma de duas, como transformar numa soma de dois termos, duas parcelas, então o determinante A é a soma dos dois determinantes, certo? Essas propriedades é estranho realmente falar aqui, mas essa aqui vai ser muito fácil verificar isso quando a gente mexer com sistema linear, certo? É mais natural, certo? Então, basicamente, quando a gente for mexer com operações com operações com sistemas, vai ficar mais natural discutir essas coisas, certo? Vamos agora para a propriedade D7. Se eu pegar um determinante e somar aquilo mesmo que eu falei, as operações que eu vou definir na frente, mas basicamente, se eu somar uma linha, se eu pegar uma matriz, basicamente, aquela matriz, eu fiz uma operação linha a linha, certo? Eu peguei uma linha, somei com outra linha, peguei uma coluna, somei com outra coluna. Não operações de linhas e colunas que a gente vai estudar no futuro. O determinante não vai se alterar. Isso vai ter sentido, por isso que a gente vai pegar basicamente uma matriz e começar a fazer operações bem definidas, multiplicar por um número, ou então somar linhas ou colunas. E no final, aquela minha matriz, o determinante dela não vai se alterar, certo? É uma propriedade importante, até para justificar porque eu posso começar a fazer manipulações nas linhas e colunas e eu consigo até calcular o determinante fazendo isso. A gente vai estudar isso com mais calma quando for estudar sistema linear e vai aprender a escalonar uma matriz, certo? Mas é uma propriedade interessante. Se eu fizer essas operações entre linhas ou colunas de uma matriz, somando, por exemplo, o determinante não se altera. Outra propriedade importante, determinante do produto. Não esqueça que A vezes B aqui naturalmente tem que ser quadrada, né? Então, determinante A vezes B é determinante A vezes determinante B. Certo? É uma propriedade interessante e dá para ser provado também. Outra coisa interessante, o determinante de uma matriz triangular é seu termo principal. Se eu pegar uma matriz triangular, tanto superior como inferior, se eu quiser calcular o determinante, é só multiplicar os elementos daquela diagonal principal. Por isso que lá no futuro a gente vai pegar uma matriz, começar a escalonar ela e transformar ela numa diagonal, numa matriz triangular. E o determinante é só o produto ali, certo? Por isso que, na prática, computacionalmente falando, eu não preciso aprender essas regras de determinante. Basta aprender a escalonar. Eu mando para o meu computador escalonar, que é muito fácil fazer esse programa, e eu rapidamente calculo o determinante, certo? Isso é importante. Se uma matriz for inversível, senhores, determinante da inversa é a inversa determinante, certo? É fácil verificar usando até a propriedade D8, a prova usando D8, é bem fácil. Então, você quer calcular a determinante da inversa de uma matriz, e você conhece o determinante da matriz, é só pegar o inverso da determinante, certo? Tranquilo. Ou 11. Se eu tenho uma matriz quadrada, e essa matriz é ortogonal, o determinante é 1. A gente viu um exemplo de matriz ortogonal, senhores. Aquela matriz do seno e cosseno, certo? E a propriedade, usando essa propriedade D10, a gente usa essa informação, que é a informação mais importante dessa aula. Se eu tenho uma matriz inversível, o determinante com certeza é diferente de zero, certo?
Tem que ser diferente de zero, porque senão não tinha, esse negócio não ia nem existir. Esse aqui ia ficar um inverso, ia ficar 1/0 e não pode, né? Ok, senhores? Então, não esqueça, matriz inversível, determinante diferente de zero. Ok? Para finalizar, eu gostaria de dizer que vocês botem na cabeça que vocês têm que tentar resolver todos os exercícios do fascículo. Matemática não se aprende como se estivesse assistindo uma novela. Eu sei que vocês estão assistindo um vídeo, mas não fique só no vídeo não. Vocês tentem fazer, tentem escrever, tentem rabiscar. Certo, senhores? A, a matemática é dura. É dura mesmo. Você tem que ir em frente e paciência. Resolva todos os exercícios. Não fiquem só olhando, resolver aqueles dois os exercícios que eu propus valendo ponto não. Aquilo é só para constar. Certo? Façam todos os exercícios fascículo para quando chegar na hora da prova saber o que fazer. Certo? E qualquer dúvida, eu estou na plataforma. Pode perguntar qualquer coisa lá. Que qualquer dúvida de exercício, eu faço um vídeo resolvendo o exercício. Estamos aqui. Certo? Até mais e tchau.